Nesta aula vamos aprender como achar os extremos locais de uma determinada função. E para este fim nós precisamos do conhecido teste da primeira derivada. Ou seja, como é que a derivada ela vai nos auxiliar nessa tarefa de você saber quando um determinado ponto é máximo local, quando um outro ponto é mínimo local. Para máximo e mínimo absoluto, a gente já sabe como é que faz. Agora, quando eles forem extremos locais, vem comigo que eu vou te explicar de uma maneira simples como você proceder nesses casos. Começamos com uma definição, relembrando, ou se você está vendo pela primeira vez, o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Seja f uma função definida num intervalo i e considere dois pontos quaisquer dentro deste intervalo i. Número 1. Quando x1 menor do que x2 implicar que f de x1 também é menor do que f de x2, dizemos que f é crescente no intervalo i. Analogamente, quando x1 menor do que x2 implicar que f de x1 é maior do que f de x2, aí nós dizemos que a função f é decrescente no intervalo i. Isso significa, por exemplo, para uma função crescente, que o gráfico tem sempre um comportamento ascendente, como esse. E no caso de uma função decrescente, você tem um gráfico que decai. Quando f é apenas crescente, só é assim o gráfico dela. Ou quando ela é apenas decrescente, somente dessa forma, dizemos que f é monotônica no intervalo i, ou monótona no intervalo i. Então nós temos o teste da primeira derivada para funções monotônicas. Ou seja, o que é que isso aqui tem a ver com derivada? Seja f uma função contínua no intervalo fechado, AB, e derivável no intervalo aberto, AB. Então, número 1. Quando você tem que a derivada ela é positiva para qualquer x no intervalo aberto, AB, isto implica que f tem que ser crescente em AB. Esta animação mostra para você como são retas com coeficiente angular ou inclinações positivas. Todas essas retas que ficam compreendidas no primeiro e terceiro quadrante têm inclinação positiva. Por sua vez, retas que têm inclinações negativas são essas que ficam compreendidas no segundo e quarto quadrantes. Assim, quando eu digo f' positiva, eu estou dizendo retas tangentes com inclinações positivas. Isto vai implicar que a função é crescente. Então você está vendo aqui na nossa animação. As tangentes positivas implicam que essa curva é uma curva como essa, crescente. E analogamente, se você tem f' de x menor do que zero para todo x no intervalo aberto, isto implica f é decrescente em AB, que é este outro caso que está aparecendo agora. Derivadas negativas, inclinações das tangentes negativas, ó, são essas inclinações assim, e a função tendo este comportamento de uma curva que decai, que decresce. Isso é uma coisa intuitiva, a gente percebe de forma intuitiva isto, mas tem uma demonstração. E a demonstração desse teorema é uma consequência do famoso teorema do valor médio.
Eu não vou nem enunciar esse teorema e muito menos demonstrar nada. Não nesse vídeo. Talvez eu faça isso em outro vídeo, dada a importância dele para outras coisas que a gente precisa falar depois. Mas para esse assunto, eu acho que essa percepção intuitiva já é suficiente. Uma vez que a gente acabou de aprender como é o teste da primeira derivada simplesmente para funções monotônicas, nós estamos em perfeitas condições de entender o que é o teste da primeira derivada para extremos locais. Ou seja, que teste é esse que vai te dizer como identificar que um ponto é máximo local, que outro ponto é mínimo local? Tenho aqui para você uma formiguinha passeando na minha folha. Vai para lá. Tenho aqui para você uma animação para antes de enunciar esse teste, você já perceber de uma maneira simples como é que ele vai funcionar. Nesta imagem, mostro a vocês qual é a ideia que está por trás do teste da derivada primeira para a gente analisar extremos locais de uma função. Então, de vermelho, a função y igual a f de x, de azul, reta tangente, que vai passear ao longo dessa curva. Ela está definida no intervalo AB. Então vamos começar. Você percebe a tangente se deslocando até o primeiro ponto crítico. Ou seja, ela vai ficar horizontal. E todas essas inclinações da tangente que vocês estão observando aí se movendo são inclinações positivas. Até que chega no momento dessa derivada ficar igual a zero. F' é igual a zero no ponto C1. C1 é o primeiro ponto crítico. Ao sair desse ponto crítico, você observa como a tangente ainda continua com inclinação positiva, ou seja, derivada positiva. Então, ao passar pelo ponto crítico, C1, a gente viu que não houve mudança no sinal da derivada. Ela era positiva antes de C1, passou por C1, ficou zero e depois continuou positiva. Isso quer dizer que esse C1 ele não é nada, ele não é um extremo local. E todo mundo está percebendo isso na imagem, né? Como ele não é extremo local em C1. Continuando o nosso passeio da tangente, sempre com inclinação positiva, ou seja, derivada positiva, nós vamos chegar no segundo ponto crítico C2. E nesse ponto crítico ficou horizontal f' igual a zero. E claramente a gente tem um máximo local em C2, nesse segundo ponto crítico. E agora a tangente se deslocando, sempre da esquerda para a direita. Observe agora a inclinação dessas tangentes, negativa. Então, você passou pelo ponto crítico C2, lembra que à esquerda estavam inclinações positivas, passou pelo ponto crítico, derivada igual a zero, passou por ele, mudou de sinal para negativa as derivadas. Quando isso acontece, à esquerda de um ponto crítico ela vinha positiva, passa pelo ponto crítico e ela muda de sinal para negativa, significa que aquele ponto é um ponto de máximo, como vocês estão vendo aí, claramente, né? Um máximo local. E aí ela vai descendo até chegar no próximo ponto crítico, que é C3. Então aqui no C3, mais uma vez, derivada igual a zero, ela vinha negativa, pelo lado esquerdo de C3. E aqui ela ficou igual a zero. E aí você sai desse ponto crítico, olha, rapidamente a gente percebe as tangentes com inclinações positivas. Então à esquerda de C3, essas inclinações eram negativas, chega em C3 a derivada é zero, ponto crítico, né? E à direita mudou de sinal para positiva. Então quando ela muda de
negativa para positiva é porque aquele ponto é de mínimo, ó. Aquele C3, ó, mínimo local. E aí ela segue positiva, né? E aí ela vai a tangente subindo, subindo, até chegar no próximo ponto crítico, que é um máximo absoluto, né? E C4 é ponto crítico daquele onde a derivada não existe, porque a gente tem um bico, né? Mas assim, ela vinha positiva à esquerda de C4, né? E chega nesse ponto onde a derivada não existe. E aí imediatamente a gente percebe, ó, à direita de C4, a derivada ficou negativa. Olha a reta como está com a inclinação negativa, né? E ela vai assim com essa inclinação negativa até chegar no próximo ponto crítico, ou seja, onde a tangente é horizontal, ou seja, onde a derivada é zero, né? Pronto, então chegou aqui onde a derivada é zero, mais uma vez, em C5. E aí passa por esse ponto crítico e ó, continua a mesma coisa, a derivada, ó, negativa, a inclinação negativa. Até você chegar nessa extremidade que é um mínimo local, né? Lá no início a gente tinha no ponto A o mínimo absoluto, né? E aqui nessa extremidade a gente tem também um mínimo, só que é local. Então aqui nessa ilustração a gente viu de fato a ideia do teste da primeira derivada, ou da derivada primeira para extremos locais, sendo aplicado em diversas situações. Suponha que C seja ponto crítico de f, f uma função contínua, primeiro ponto, e o segundo ponto suponha que f seja derivável em C, não precisa, f seja derivável numa vizinhança de C. Assim, que ela seja derivável à esquerda de C, um pouco à esquerda e um pouco à direita. Exceto, talvez, em C. Ou seja, possa ser que ela seja derivável em C, mas não precisa. Talvez nesse ponto você possa ter um bico. Movendo-se da esquerda para a direita, passando pelo ponto crítico C, número 1. Se a derivada de f muda de negativa para positiva no ponto crítico C, então f possui um mínimo local em C. Então você imagina aqui o ponto C, aí você tem, ó, inclinações negativas quando você está se aproximando de C pela esquerda, né? Aí passa por C, que é um ponto crítico, nesse caso um ponto crítico do tipo onde a derivada é zero, e depois, ó, ela fica positiva. Então, um ponto de mínimo local. Se f' muda de positiva para negativa em C, então f possui um máximo local em C. Essa figurinha aqui. Número 3, se f' não muda de sinal quando passa por C, né? Claro. Então C não é um extremo local de f. No caso, esse ponto crítico ele é um nada, por enquanto. Depois a gente vai ver que ele pode ser alguma coisa interessante aí. Exemplo 1. Determine os pontos críticos deste polinômio e identifique os intervalos onde f é crescente e onde ela é decrescente. Então, ponto crítico é o seguinte: números onde esta derivada é igual a zero ou onde esta derivada não existe. Só que essa derivada, a derivada desta função, sempre existe em todos os pontos. Então você não vai se preocupar com um ponto crítico do tipo derivada não existe. E a derivada é muito simples, é derivada de x ao cubo, 3x², menos derivada de 12x é 12, derivada de menos 5 é 0. E aí você coloca aqui, deixa eu ver, vamos botar em evidência o número 3. Aí aqui fica x², aqui fica 4. Ou ainda, x² menos 4, você sabe que é o quadrado da soma pela diferença desses dois termos aqui, ó. X mais 2 vezes x menos 2. Ou seja, quando você tem f' de x igual a 0, isso implica 3 vezes x mais 2 vezes x menos 2 igual a 0. 3 não é 0. Então quem é 0? Esse tem que ser 0. Ou então esse outro tem que ser 0. Então isto aqui implica x mais 2 igual a 0 ou
x menos 2 igual a zero. Então você tem que x é igual a menos 2 ou que x é igual a 2. Ou seja, x igual a menos 2 e x igual a 2 são os pontos críticos desta função. Só que quando você marca menos 2, ó, vamos marcar aqui, menos 2 e 2 na reta real. Esses dois pontos dividem a reta real em 3 intervalos. Você tem este intervalo, que é o intervalo ó, menos infinito a menos 2. Você tem o intervalo de menos 2 até 2 e você tem o intervalo de 2 até infinito. Você analisa aqui o sinal e vai concluir o comportamento da função aqui, e aqui e aqui. É só isso. Então considere uma tabela. Você vai colocar nessa primeira linha os intervalos. Ó. Aí você analisa o sinal da derivada em cada intervalo. Cadê a derivada? Olha, ela está aqui. Ó. Se tu tiver um número menor do que menos 2, essa derivada ela é positiva ou negativa? Então é só acompanhar. Ó. O 3 é positivo. Coloca um número menor do que menos 2 aqui. Tipo menos 3. Ora, então, se tu colocar menos 3 aqui, esse negócio ficava negativo, né? Menos 3 mais 2 é menos 1. E se tu colocar menos 3 aqui, menos 3 menos 2, aí é que dá negativo mesmo, né? Então, menos por menos dá mais. Só que a gente aprendeu que quando a derivada é positiva, a função é crescente. Agora, pegue um número entre menos 2 e 2. Por exemplo, 0. Coloca 0 aqui, ó. Se tu colocar 0 aqui, 0 mais 2 é 2, que é positivo, né? E se tu botar 0 aqui, fica menos 2, que é negativo. E mais por menos dá menos. Então aqui, tu tem que o sinal da derivada é negativo. Ou seja, a derivada é negativa neste intervalo, significa que a função é decrescente neste intervalo. E nesse aqui, vamos pegar um número maior do que 2, ó. Por exemplo, 3. Coloca 3 aqui, dá positivo, né? Se tu colocar 3 aqui, 3 menos 2 dá 1, que também dá positivo. Na verdade, a derivada aqui vai ser sempre positiva. Isso significa que a função é crescente. Conclusão, f é crescente em menos infinito a menos 2 e 2 a infinito, e decrescente no intervalo menos 2 a 2. Não foi pedido nessa questão, mas a gente observa como esse pontinho aqui, crítico, é um ponto de máximo local. Por quê? Ó, quando você passa pelo menos 2, a derivada muda de positiva para negativa. Vocês estão vendo aí no gráfico da função, né? E esse daqui é um ponto de mínimo local, ó, porque a derivada passa pelos 2 e muda de negativa para positiva. Exemplo 2. Determine os pontos críticos dessa função. Certo? Aí depois, identifique os intervalos onde f é crescente e decrescente e determine os extremos locais da função. Mais uma vez, você está diante de uma função que tem derivada para todo x real, então você não vai se preocupar com ponto crítico daquele tipo, onde a derivada não existe. Aqui é um produto, então vamos começar com a derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é exponencial de x, mais a primeira, que é x² menos 3, e a derivada da segunda, que é e elevado a x. Aí você pode botar o e elevado a x em evidência, aí fica, ó, x², aí aqui tem esse 2x, esse menos 3 eu vou botar ele aqui, tudo isso que multiplica exponencial de x. E f' de x igual a 0 implica x² mais 2x menos 3 é elevado a x igual a 0. Só que exponencial nunca é 0. Então, quem tem que ser 0? Porque tem um produto dando 0, né? Então, pelo menos um dos fatores tem que ser 0. Como esse não é, quem tem que ser 0 é esse. Então, você pensa em dois números cujo produto seja menos 3 e cuja soma seja menos 2. Esses dois números, eles são o número 1 e o número menos 3, né? 1 vezes menos 3 dá menos 3 e 1 menos 3 dá menos 2.
Isto significa que esse lado esquerdo você pode trocar por x menos menos 3, que é mais 3, vezes x menos 1, que é igual a 0. Né? Então aqui você tem as duas raízes. Você está decompondo esse polinômio como produto desses dois fatores envolvendo as duas raízes que você encontrou. É claro que você pode encontrar essas duas raízes usando a fórmula de Bhaskara, fique à vontade, né? Ou seja, x igual a menos 3 e x igual a 1 são os pontos críticos desta função. Eles vão dividir a reta real em 3 subintervalos, né? Você coloca o menos 3 aqui e o 1 aqui. E aí vamos analisar como é o sinal da derivada nesse e nesse. Aqui os intervalos, né? Agora você analisa o sinal da derivada. Eu vou colocar ela aqui embaixo de outro jeito. Ó. F' de x, aí no lugar de botar esse polinômio, eu vou colocar a fatoração dele assim, ó. X mais 3 vezes x menos 1, que multiplica exponencial de x. Então, no lugar de botar ele assim, você bota ele dessa forma. Claro que você multiplicar, se você faz essa multiplicação, dá esse polinômio aqui do segundo grau, né? Exponencial de x, gente, tem um sinal fixo. Né? Lembre da função exponencial, que é assim, né? Sempre positiva. Então, pense um número menor do que menos 3 e coloca aqui. Tipo assim, menos 4. Se tu botar menos 4 aqui, mais 3, fica menos, né? Dá menos 1 esse resultado, né? E se tu colocar menos 4 aqui, menos 4 com menos 1 dá menos 5, também é menos. Então, menos por menos dá mais. E se a derivada é positiva, a função é crescente. Agora, coloque um número entre menos 3 e 1. O 0, por exemplo. Se você botar 0 aqui, ó, fica mais, né? Porque 0 mais 3 dá 3. Se você botar 0 aqui, fica menos. Aqui é sempre mais, né? Esse daqui. Então, mais por menos dá menos, né? E a função é decrescente. E, finalmente, se você pegar um número maior do que 1, por exemplo, 2, coloca 2 aqui. Aí 2 mais 3 dá 5, é positivo, né? Se você colocar 2 aqui, 2 menos 1 dá 1, que é positivo. É tudo positivo. Então, positivo. Crescente. Derivada positiva, função crescente. Conclusão. F é crescente no intervalo menos infinito a menos 3 e 1 a infinito e decrescente no intervalo de menos 3 até 1. Outra coisa, x igual a menos 3 é ponto de máximo local. Por quê? Porque a derivada é positiva à esquerda de menos 3, aí passa por menos 3 e fica negativa. Mudou de positiva para negativa. Isso é ponto de máximo. Vocês estão vendo aí na figura. E x igual a 1 é ponto de mínimo, porque ela mudou de negativa para positiva. A derivada que mudou de negativa para positiva. Então, ponto de mínimo local. Mas não é que menos 3 e 1 são máximos e mínimos locais, tá? Por exemplo, o máximo local mesmo, ele é f de menos 3. Ó. F de menos 3 é o máximo local. E o mínimo local é f de 1. Mas se você quiser saber quantos são esses valores, é só substituir aqui. A função é essa, né? Você calcula aqui, ó, faz o x igual a menos 3 e vê quanto é que dá esse valor. Mesma coisa para o 1. Determine os pontos críticos dessa função. Ó. Aqui a gente teve o cuidado de colocar x elevado a 1/3 vezes x menos 4. Você pode pensar nela assim. Aí você pode fazer também a multiplicação. Esse vezes esse dá x elevado a 4/3 e esse vezes esse dá menos 4x elevado a 1/3. Identifique os extremos locais de f. Então é claro que você vai achar os pontos críticos, ver onde ela é crescente, onde ela é decrescente, ver como é a mudança de sinal da derivada, para concluir sobre extremos locais. Ora, então começamos derivando, não tem jeito. Você pega aqui e calcula a derivada dessa função, que é 4/3 x elevado a 4/3 menos 1, menos 4, aí essa daqui, o 1/3 desce, né? E fica x elevado a 1/3 menos 1. 4/3 menos 1 dá 1/3. E aqui, 1/3 menos 1 dá menos 2/3, né? Peraí, tu vai ficar com 4/3 primeiro, né? E aqui, x elevado a menos 2/3. Dá para a gente colocar em evidência 4/3 e dá para você colocar
x elevado a menos 2/3 em evidência. Agora você vai dividir, ó, 4/3 x elevado a 1/3 por esse daqui, né? É claro que 4/3 dividido por 4/3 dá 1. E x elevado a 1/3 dividido por x elevado a menos 2/3, você repete a base e subtrai os expoentes. Só que 1/3 menos menos 2/3 vai ficar 1/3 mais 2/3. 1 mais 2 dá 3, dividido por 3 dá 1, né? Então, aqui dá x. E esse, dividido por esse, obviamente, como é a mesma coisa, dá 1, né? Então, menos 1, porque tem esse menos aqui. Esse x elevado a menos 2/3, você pode colocar ele no denominador, de maneira que você fica com 4 que multiplica x menos 1, dividido por 3x elevado a 2/3. Uma coisa aqui a gente tem certeza, é que o x não pode ser zero, né? Quer dizer que a derivada não existe quando o x é zero. Então, x igual a zero é um ponto crítico. Agora, outra coisa, essa derivada pode ser zero também quando o x, ó, for igual a 1. Ou seja, x igual a zero e x igual a 1 são os pontos críticos. Então você tem aqui dois pontos críticos das duas espécies que a gente aprendeu. Aqui é assim, né? 0, 1. Então os intervalos que você tem é de menos infinito a 0. Você tem o intervalo 0, 1. E aqui você tem o intervalo de 1 a infinito. Aí vamos analisar o sinal da derivada, né? Pegue um número menor do que 0. Por exemplo, menos 1. Coloca menos 1 aqui, ó. Veja que o que está aqui embaixo é sempre positivo. Ó. O que está aqui embaixo é raiz cúbica de x ao quadrado. Aí x ao quadrado, pode botar o x que for, é positivo. Então o sinal da derivada só vai ser determinado por esse fator, x menos 1. Então quando tu colocar, por exemplo, um número menor do que 0, menos 1, aqui, ó. Menos 1 é negativo. E quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Agora coloque um valor entre 0 e 1. Ó, entre 0 e 1, por exemplo, 1 meio. Se tu colocar 1 meio aqui, 1 meio menos 1 também dá negativo. Então, decrescente. E qualquer valor maior do que 1, por exemplo, 2, né? 2 menos 1 é 1, que é positivo, né? Então aqui, positivo, função crescente. Conclusão, temos um mínimo local em x igual a 1. Não é? Porque aqui está o 1. Ó. Veja, primeiro o 0, que era ponto crítico. Quando você passou pelo 0, ó, da esquerda para a direita, o sinal permaneceu o mesmo. Então tu não tem extremo nesse ponto. Agora, quando tu passou pelo 1, ó, da esquerda para a direita, ela era negativa e passou de negativa para positiva. Ah, aí é ponto de mínimo, mínimo local. Veja aí o gráfico dessa função, para conferir. Então você tem um mínimo local em x igual a 1, que aqui eu botei no GeoGebra, né? Mas e o GeoGebra já está denunciando. Esse mínimo local também é mínimo absoluto. Nos exemplos anteriores você pode também buscar essa informação, se os extremos locais que a gente estava descobrindo eram absolutos. O GeoGebra já está dizendo aqui, né? Mas um bom exercício é você tentar pensar sobre isso sem traçar o gráfico no GeoGebra.